Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Denis Coelho, do canal Psilogado. Quero desejar boas-vindas a todos que estão chegando aqui nesse canal e pedir também que se inscrevam no nosso canal e, se gostarem do vídeo, também curtir o canal, tá bom? Bem, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto, tá, que tem gerado um pouco de debate, gerado um pouco de polêmica, mas eu acho que é importante para a gente debater sobre esse assunto, né? Muitos já devem estar sabendo a respeito desse especial, dito especial de Natal aí, esse filme feito pelo Porta dos Fundos. E é um filme que vai falar de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, da sua família, e tem gerado polêmica exatamente porque, mais uma vez, o canal Porta dos Fundos, né, retratou, vamos dizer assim, Jesus Cristo de uma maneira não convencional. Ou seja, dessa vez colocou Jesus Cristo como homossexual e os seus apóstolos sendo muitas vezes escolhidos por seus interesses, até não, vamos dizer assim, de evangelho, mas interesses também sexuais. Enfim, quem tiver curiosidade pode pesquisar aí na internet a respeito do próprio filme. Aviso já de antecedência que eu não assisti, certo? Então, assim, Denis, você vai comentar algo de uma coisa que você não assistiu? Sim, porque na verdade eu não vou comentar aqui sobre o filme em si, tá certo? Mas sobre o que tange, sobre o que circunda esse assunto, tá? Então, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada na internet sobre esse filme e aí você mesmo também já pode ir tirando suas conclusões ou tirando suas impressões iniciais. Claro, tendo interesse é só assistir, o filme está lá disponível já na Netflix. Quem é assinante já pode assistir. Eu não vou assistir porque não é um tipo de filme que me interessa. Não é um tipo de assunto realmente que me interessa. E como eu disse, o propósito aqui desse vídeo é a gente discutir sobre a liberdade de expressão, os limites, né, ou não, da arte, do humor, e até lançar já desde já algumas perguntas, tá? Há limites? Há limites para o humor, para a arte, para a liberdade de expressão? Isso é um assunto, de uma certa forma, que é até difícil a gente comentar aqui em pouco tempo. Geraria intensos e demorados, talvez, debates a respeito disso. Mas eu quero, né, de uma forma resumida, trazer esse tema e de como que isso pode trazer um certo impacto aqui para nossa vivência, vamos dizer assim. Então, vamos aqui. Quando a gente entende que cada sociedade ela só vai ter, vamos dizer assim, aquilo que ela suporta possuir. Então, até mesmo os crimes, vamos dizer assim, as contravenções, elas são feitas, vamos dizer assim, diante de um certo absorção que a sociedade pode ter, né? Emile Durkheim, um grande sociólogo, já colocava mais ou menos assim: o crime como sendo um fato social normal, ou seja, que é algo que, se já é crime, é algo que a sociedade condena-o, tá? E obviamente vai ter medidas coercitivas para reprimir o criminoso e evitar que o crime em questão ele possa se repetir. Então, como eu disse, cada sociedade tem aquilo que ela suporta. Cada cultura, cada tempo tem aquilo que ela suporta. E cada sociedade, como eu disse, vai ter medidas coercitivas, ou seja, medidas punitivas para esses atos, seja ele um castigo em praça pública, seja ele uma prisão, seja uma pena de morte, ou até um boicote comercial. Prosseguindo ainda nisso, é importante que a gente entenda assim: a liberdade ela não é um conceito absoluto. Ou seja, você não pode pensar a liberdade como um conceito em que você possa exercê-la a todo instante, a qualquer custo. Tá? Qualquer pessoa que pense a liberdade como um conceito absoluto, ele estará, de uma certa forma, em menor ou maior grau,
a curto ou médio prazo, infringindo as normas sociais e infringindo, diria até mais, a sua própria natureza. Então, a liberdade ela não é absoluta. Não há como pensar, logicamente, a liberdade como algo absoluto. Segunda coisa, a liberdade ela deve ser vista sempre acompanhada com responsabilidade. Então, vejamos bem. Todos nós somos livres, então, seguindo esse preceito que eu falei, a respeito da liberdade não sendo absoluta, mas todos nós somos livres para criar arte, fazer humor e ter a nossa liberdade de expressão. Porta dos Fundos tem a sua liberdade para criar o filme que ela quiser? Tem. A Netflix tem a sua liberdade para colocar o filme que ela quiser? Tem, claro. E aí deve-se considerar, vamos dizer assim, as regras mais básicas, né, que cada país tem. Alguns países têm um limite maior a respeito do que é tolerável e no que não é tolerável. Mas enfim, eles estão lá. O humor, eles podem fazer o humor que eles quiserem e sempre já vem fazendo há muito tempo. Então, eu, por exemplo, não me incomodo nesse sentido, né? Deixando bem claro, para começar assim, não me incomodo porque eu entendo que está na sua liberdade de expressão e está na sua liberdade de fazer humor, está na sua liberdade artística, mesmo que a gente venha a questionar o que é o humor, o que é a liberdade de expressão e o que seria essa questão da arte. E aí onde vem o outro aspecto, que é a questão, como eu disse, das consequências. Toda pessoa que exerce a liberdade deve ter a responsabilidade, ou seja, ele deve responder pelos atos a qual estão interligados com a sua liberdade. Então, se eles produziram esse tipo de filme, então eles também devem estar cientes de todas as consequências dessa sua liberdade. Ou seja, não cabe aqui nenhum tipo de mimimi. E aí, cabe aqui um parênteses. Para mim, para muitas pessoas podem ficar perguntando por que eles fazem esse tipo de coisa. Basicamente, eu vejo duas respostas. Primeiro, para questões financeiras, ou seja, eles lucram com a polêmica, tá? A Porta dos Fundos lucra com a polêmica. Então, quanto mais polêmica, quanto mais gente falando sobre isso, mais eles estão lucrando. Segundo, porque, a meu ver, eles não querem atacar a religião em si. Eles não querem atacar o cristianismo em si. Eles querem atacar os cristãos. Eles entendem que os cristãos fazem parte de um grupo a qual eles não se identificam, né, por questões políticas, então eles querem atacar esse grupo. Então, por esses dois motivos, eles fazem esse tipo de material. Então, quanto mais gente falando sobre isso, mais eles vão estar lucrando. E eles, como eu disse, sempre lucraram em torno de polêmicas. Não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de material. A questão é que agora realmente foi um pouco mais pesado, né? Enfim, então assim, eles têm liberdade. Agora, diante desse segundo item que eu falei, da questão política, as consequências disso, caso as pessoas que também têm a liberdade de boicotar, também têm a liberdade de dizer que não quer assistir, também têm a liberdade de fazer baixo-assinado para a Netflix para não exibir mais, também, todo mundo tem liberdade para fazer isso. Mas a questão é que o interesse deles também é depois se vitimizarem, tá? É depois dizerem que foram talvez perseguidos, que a população foi fascista, que a população não soube, foi intolerante. Então, se isso se intensificar, vamos dizer assim, eles vão dizer que foram tolhidos na sua liberdade de expressão, que eles foram, né, meio que punidos de uma certa forma, e houve uma censura. Então eles distorcem o conceito de censura. Não chegaram a isso, claro. Não vi também nenhuma declaração, não pesquisei. Mas caso aconteça, acredito que, né, se acontecer, com certeza vão estar nessa condição de vitimização, que é típico de pessoas que fazem isso, ou seja, eles ofendem e depois se vitimizam. Mas Denis, você disse que para você não tem problema? Sim, para mim não, porque eu não assisto, não me interessa em assistir. Mas sei que é ofensivo. Por quê? Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de condição de leitura social sabe que é ofensivo, que não é. Um adolescente com um mínimo de consciência sabe o que é errado e o que é certo.
Um adulto sabe o que é crime, que é ato criminoso e o que não é ato criminoso, o que é aceito pela sociedade, o que não é aceito pela sociedade. Se qualquer pessoa minimamente saudável mentalmente consegue discernir isso. Qualquer pessoa minimamente com a condição de moral consegue discernir o que é o certo e o que é errado. Então, considerando isso, né, que todos nós sabemos e eles sabem também disso, então não cabe também qualquer ato de vitimização, mesmo que a gente sabe que isso possa acontecer. Tá? Ou seja, é como se realmente eles estivessem ali exercendo a sua liberdade, mas não da forma como deve ser feito, ou seja, assumindo as suas próprias responsabilidades. Certo? Ou seja, se passarem a se vitimizarem, né, a reclamarem caso caso haja algum tipo de boicote comercial, que é diferente de censura. Tá? Mas o interesse é mais uma vez isso, né? É se colocar numa condição, como eu disse, de vítima e gerar mais polêmica ainda e para se colocar como atacado pela sociedade. Mas, como eu tinha dito antes, todo mundo tem liberdade. Eu acho que, como dizia, eu também não me ofendo, mas sei que as pessoas se ofendem, como eu disse. Então todos nós temos condição de saber o que é ofensivo e o que não é. E eu sei que isso é ofensivo, porque a religião e a religiosidade está na estrutura da sociedade. E está na estrutura também da personalidade. Está na forma de vivência existencial de muitas pessoas. Então, não tem como dizer que aquilo não é ofensivo, porque é ofensivo. Então, vamos pensar assim, através de perguntas. Né? Já que a gente estava aqui questionando se há limites para a arte, há limite para o humor, há limite para a expressão. Se você assistir esse filme, como cristão, vamos dizer assim, devemos nos perguntar: o filme é divertido? Porque pensamos bem, o que é humor? Né? O que é humor? Acho que o humor ele deve ser qualquer atitude artística que consiga capturar a realidade, mas que consiga ser divertido. Tá? Ele é divertido? O filme consegue ser divertido? Esse tipo de piada consegue ser divertido? Se ele não for divertido, se ele não for engraçado, então pode até ser humor, mas é um humor que não funciona. Segundo, ele gera, como disse, ofensa à sociedade. A sociedade se sente desrespeitada por esse tipo de material? Se sim, então, mais uma vez, é o sinal de que ele ultrapassou os limites. Ultrapassou os limites do humor, ultrapassou os limites da sua liberdade, ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Então, se algo se torna ofensivo demais para uma sociedade, é um sinal. Aí disse, Denis, mas espera aí. Muita gente hoje reclama do politicamente correto. E como que toda como eu diria, essa forma quase que totalitária de dizer o que é certo, o que é errado, tem gerado até um círculo de silêncio a respeito do que muitas vezes passa a ser ofensivo e então as pessoas vão ficando caladas, ou seja, o próprio politicamente correto, vamos dizer assim, tem gerado silêncio nas pessoas. Então como que a gente apoia, ou como a gente entra num estado de crítica do politicamente correto e ao mesmo tempo a gente vem dizer que isso se torna ofensivo? Simples. O politicamente correto e todas as esferas ideológicas que circundam o politicamente correto, na verdade ele cria uma falsa conjectura de ofensa. Se vocês prestarem bem atenção, ele vai criar uma falsa conjectura de ofensa. Ou seja, ele vai supervalorizar algo que é pessoal e vai generalizar. Em breve, quem sabe eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas então ele generaliza algo, cria um gabarito emocional, vamos dizer assim, para que todos sigam aquilo. E aí sim se torna totalitário.
mas, ou seja, não é algo espontâneo, não é algo natural. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez peço que se inscrevam no nosso canal e curtam também e compartilhem o vídeo, tá bom? Até a próxima.